O protocolo não é uma algema para o médico, senhoras e senhores, né? Eu quero deixar muito claro isso, né? Quem pensa dessa forma está equivocado, né? Os guidelines, os protocolos, eles são o quê? Orientações. E orientações baseadas no quê? Em estudos comprovadamente registrados nas diversas revistas científicas. E aí existem sites, vamos dizer assim, existem páginas, existem aglutinadores, são aqueles que vão fazer uma catalogação desses artigos científicos e aí então podermos avaliar as melhores evidências. Então já mais uma dica aqui para vocês estudem a língua inglesa, senhoras e senhores. Estudem o inglês, vocês vão precisar e muito, porque muitas vezes as publicações na língua portuguesa podem se mostrar insuficientes para determinado estudo de uma doença, de uma condição, de um tratamento, etc, etc. E se você quer pegar o que está de mais recente, o que está de mais avançado sobre a medicina, você, em muitos casos, vai encontrar não aqui no Brasil. Claro, nós temos ótimos exemplos. Um deles aí é o nosso programa de tratamento do HIV, que é o maior programa público de tratamento do HIV do mundo. Somos exemplo aqui, né? O nosso esquema vacinal, calendário vacinal, é um outro grande exemplo, né? O tratamento do câncer, o diagnóstico do câncer, os serviços, então, que vão lidar com determinadas condições que afetam boa parte da população e que aí, então, você tem que procurar os guidelines, né? Quais são as melhores evidências para aquela condição. Então, informação é tudo, informação é chave, é um processo essencial. Então, num programa de rastreamento, o participante deve receber orientação quanto ao significado, riscos e benefícios do rastreamento, bem como sobre as peculiaridades e rotinas do programa. Um bom exemplo, então, são centros de orientação sorológica para o HIV. Como qualquer procedimento, né, gente? Então, informar, esclarecer, tirar dúvidas, né, respeitar a pessoa, né? Se ela, então, não quiser fazer o exame, não quiser participar do estudo, então a gente tem que ter essa preocupação, tá? Um outro ponto ligado aqui à saúde baseada em evidências, eu quero destacar então as meta-análises. Então, na hora que você estiver procurando lá um artigo científico, e aí esse artigo disser que é uma meta-análise, ele, na verdade, está fazendo uma compilação, está agregando diversos estudos que foram feitos por diferentes metodologias. E por isso, então, o nome meta-análise, tá? É uma coisa que transcende, né? Não é uma análise feita de uma única forma. Então, um vai ser uma coorte, outro vai ser estudos de casos múltiplos, o outro vai ser caso controle, e aí, então, uma meta-análise junta todas essas evidências, junta todos esses trabalhos e busca, então, sintetizar num único artigo, num único trabalho, num único resultado, né, combinando os resultados de todos esses estudos. Mas tem um detalhe fundamental sobre isso, gente. Muitos estudos são patrocinados pela indústria farmacêutica. E aí, então, ao se realizar determinado estudo, esse patrocínio aí que vem da indústria farmacêutica, né, é claro que vai mostrar o que deu certo no estudo, né? E muitas vezes o que deu errado, né, os resultados não favoráveis, porque a caminhada, por exemplo, da introdução de um novo medicamento, a caminhada da introdução de uma nova técnica, a introdução de um novo meio diagnóstico, ela é longa, essa caminhada, tem várias etapas. Então, quando chega lá no final, quando vai publicar na Nature, por exemplo, né, vai publicar na Journal of America, né, alguma coisa assim mais de relevância,
já é o topo do iceberg, né, pessoal? É a ponta da pirâmide. O que ficou para trás, muitas vezes não aparece. E aí que tem uma dificuldade. As meta-análises deveriam também levar em consideração aqueles estudos que os resultados não foram favoráveis, né? Até conseguir chegar lá, tá? Então, aqui no SUS, tem esse esforço aí permanente para essas campanhas e fazendo aqui mais uma vez referência ao INCA, muito importante, tá bom, pessoal? Então, critérios, né, padrão ouro, o que nós poderíamos então considerar como adequado para um programa de rastreamento? Aqui a gente usa a expressão assim, padrão ouro. Então, por isso que quando a gente aqui está falando de predições e rastreamento, mas principalmente de predições, tá? É o campo realmente que vai nos dizer o que está acontecendo. Então, falando de Copa do Mundo, né, falava-se também sobre padrão FIFA, né? Padrão FIFA como sendo uma coisa, né, adequada. Está entre aspas aqui, gente boa, porque padrão ouro seria um alvo, seria uma meta, seria como seria o adequado. E nem sempre a gente consegue acertar. Então, o nosso esforço é para chegar lá. Então, vamos fazer uma pequena analogia aqui, de uma forma bem simples. Imaginando, então, que você quer que o seu carro atinja 80 km por hora. Né? Então, aqui, neste campo que nós estamos falando, né, seria um carro que você teria que pisar no seu acelerador, mostrando ali no velocímetro 100 por hora, mas na verdade o carro está andando a 80. Então, para você fazer com que o carro ande a 80, você tem que pisar nele para 100, né? Mais ou menos isso. Então, ou seja, você tem que fazer um esforço a mais para tentar acertar, para tentar chegar lá, para tentar pescar, né, os casos. Então, vamos ver o que isso quer dizer aqui na prática. A doença deve representar um importante problema de saúde pública que seja relevante para a população, levando em consideração os conceitos de magnitude, transcendência e vulnerabilidade. Hoje na aula de epidemia, né, vocês estão livres disso, tá? Mas em tendo outra oportunidade, a gente reforça todos esses conceitos, tá bom? Mas hashtag fica a dica, já vai lá no medronho, né, uma dica aí, medronho, já vai lá no Tratado de Epidemiologia e Saúde, Maria Zélia Rouquayrol. Estou sempre citando esse livro porque ele é muito utilizado. É a Bíblia da Epidemiologia, tá bom? Mas então, veja lá, magnitude, transcendência e vulnerabilidade, ok? Então, já citei aqui 2 exemplos clássicos. Doenças, né, que são importante problema de saúde pública, relevante para a população e leva em consideração esses conceitos que a gente acabou de citar. Tá? 2. A história natural da doença ou do problema clínico deve ser bem conhecida. Então, não estamos falando aqui, né, de doenças novas ou doenças que talvez no nosso país acabe não afetando, né? Tem doenças, então, que são prevalentes em outros países. E aí, as nossas aqui, nós temos que ter isso bem conhecido, né? Bem divulgado. 3. Deve existir um estágio pré-clínico assintomático, né? Bem definido, durante o qual a doença possa ser diagnosticada. O que nós estamos falando aqui? Estamos falando de doenças ou condições clínicas elegíveis para fazerem parte de um programa de rastreabilidade. Vocês vão ver então que não são muitas as condições de saúde que entram em programas de rastreabilidade, em programas públicos. Então eu citei aqui dois tipos de câncer, falei sobre 2 doenças crônicas e existem outras aí, mas essas estão entre as principais. O benefício da detecção e do tratamento precoce com rastreamento deve ser maior do que se a condição fosse tratada no momento habitual de diagnóstico. Olha que interessante. Para fazer parte de um programa de rastreamento, né, o benefício ele tem que ser maior fazendo o rastreamento do que se fosse na história natural da doença,
identificado lá numa fase já de diagnóstico mesmo. Então, traduzindo aqui em outras palavras, nós estamos falando de um campo aqui que é meio espinhoso para os médicos, que é custo-benefício. Custo-benefício. De que campo eu estou falando aqui? Economia da saúde. Nós temos que atender a uma grande parcela da população com doenças de grande incidência, magnitude, prevalência, tá? E que então essas doenças, quando detectadas num programa de rastreamento, é melhor que elas apareçam ali do que aguardar o curso normal da doença. Ah, não, lá realmente aí o senhor já está hipertenso. Vamos dar um outro exemplo aqui, pessoal, na área então da nefrologia, né? Na área da nefrologia. O exame, qual é o exame de sangue aí? O exame de sangue, exame de laboratório, né? Que é o padrão ouro aqui, vamos dizer, para identificar insuficiência renal. Qual é o exame de bioquímica? É a creatinina. Creatinina, tá? Claro, associado também à ureia, o potássio, por exemplo, aí ele pode estar afetado por outros fatores, né? Mas a creatinina não tem erro, né? E aí, os rins, por exemplo, né, formados lá por aquela estrutura que são os néfrons, tá? O paciente pode ficar assintomático durante meses ou até mesmo anos. A hipertensão, né, forçando então os néfrons ao longo do tempo, o néfron que perde a sua funcionalidade, ele não consegue voltar à sua condição fisiológica novamente, né? Como o neurônio lá, né? Mas esse não é meu departamento, né? Então, a hipertensão pode levar à insuficiência renal. A insuficiência renal, ela é assintomática em vários casos, e a própria hipertensão também é assintomática. Aí se verifica a pressão do paciente, né? E aí verifica a creatinina como rastreamento. Como rastreamento. A pessoa está ígida, né? Assintomática, bem ao exame, solicita a creatinina e deu a creatinina lá 2.0, né? Já está além do limite tolerável, tá? E por que isso acaba acontecendo? Porque os néfrons funcionantes restantes, eles vão absorvendo essa função e vão trabalhando e vão filtrando o sangue. Ok, o paciente está assintomático. Há muitos casos que são relatados que o paciente só vai ter alguma manifestação clínica de uremia, por exemplo, quando já está em cerca de 20% da função renal, 15% da função renal. E aí, se foi feito exames ou teste de rastreamento para insuficiência renal crônica, é um simples exame de sangue que custa R$3, pessoal. R$3, R$4, uma coisa assim, né? Um examezinho da bioquímica. É um itemzinho a mais lá na lista de exames, ok? Esse é um exemplo, então, também de rastreamento, tá? Então, o que é melhor, pessoal? Gastar, ó, de novo, custo-benefício. Eu gastar R$4 para poder solicitar uma creatinina e, quem sabe, evitar uma insuficiência renal crônica e o paciente ir para a hemodiálise, né? Colocando isso na balança, é óbvio, né? Que não somente a questão do custo, né? É isto aqui também, ó, é o benefício, a relação, né? O paciente, então, se manter saudável, tá? Os exames que detectam a condição clínica no estágio assintomático devem estar disponíveis, aceitáveis e confiáveis. Então, clássico exemplo, né?
Então, o exame de laboratório, eles têm então checagens e eles então têm parâmetros de controle e de retestagem, de certificação, de auditoria, para confirmar que aquele exame de 2 é 2 mesmo, e não é 1.1, que é o aceitável. Vocês entenderam? Então, este é um exemplo de um exame que eu consigo detectar a doença numa fase pré-clínica. O paciente estando com uma creatinina de 2.0, ele já está com algum grau de insuficiência renal, né? Pode ser transitória, pode ser leve, pode ser aguda simplesmente, mas é isso que nós estamos falando aqui no ponto 5. Um tipo de exame que eu consiga rastrear com o paciente na fase assintomática e isso estando muito bem definido.